Pessoal, bom dia. Vou compartilhar com vocês hoje aqui uma história bem rapidinha sobre o poder da palavra, tá? Uma vez, em 1996, onde é que você estava em 1996? Quantos anos você tinha? Eu estava com 9 anos, eu resolvi fazer uma viagem para conhecer uns parentes meus que moravam no Amazonas, eu morava em Rio das Ostras na época, e resolvi fazer essa viagem. Nisso que eu resolvi fazer essa viagem, a minha mãe foi contra eu viajar. E aí ela falou, Tchelle, eu não quero que você vá. Eu falei, mãe, mas eu quero ir, eu preciso viajar. Porque era uma oportunidade única de andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião e naquela época era muito difícil de andar de avião. Então eu queria ter a experiência e também para contar na escola que eu tinha viajado de avião, né? Ali, a criança. Nisso que eu resolvi viajar, a minha mãe me falou o seguinte, olha, toma muito cuidado para você não se perder para lá, ficar uns 10 anos perdido, porque se isso acontecer, você só vai comer peixe com água, sal e farinha. Lá não tem tempero. E eu, tipo assim, ela falou isso e ela soltou a palavra. Lógico que ela não fez isso na maldade. E o que que aconteceu? Eu fiz a viagem, depois eu vou contar isso pra vocês com mais calma. Acabei me perdendo da minha família. Fiquei 11 anos perdido, tá? Só que o episódio que me marcou mais foi quando eu sentei em uma mesa, nós estávamos morando em uma aldeia de ribeirinhos e nós estávamos há muitos dias comendo só peixe. E quando eu perguntei para a moça assim que estava servindo a gente, eu perguntei para ela: "Tia, a senhora não tem nenhum tomate, nada, não?" Ela falou: "Não, aqui vocês só vão comer peixe com água, sal e farinha." Ela falou a mesma sequência: peixe com água, sal e farinha. Na hora que ela falou isso, me veio a palavra da minha mãe na hora. Eu olhei pra cara da minha irmã e na hora a gente matou o lance do poder da palavra. Eu fiquei, caraca, bicho, né que a mamãe falou que isso ia acontecer mesmo? E nessa época, quando aconteceu isso, nós já estávamos desaparecidos há 3 anos, tá? A viagem era pra ser um mês. Esse episódio aconteceu quando a gente já estava desaparecido há 3 anos. Nós demoramos 11 anos para voltar para casa, que é aqui onde eu moro agora, Rio das Ostras, tá? E o outro episódio foi o seguinte: quando eu fiquei maior de idade, eu consegui viajar para Manaus, no Amazonas. Chegando lá, eu morava invadido, eu trabalhava como jornaleiro, eu morava invadido numa casa com mais outros meninos. Então, assim, a gente não era menino de rua, porque eu morava invadido, mas era a mesma coisa. A única diferença era que a gente invadiu uma casa. Não pagava aluguel, não pagava água, não pagava luz, era tipo uma casa tombada. E eu vendia jornal das 5 da manhã até 11 da manhã, mais ou menos. Eu saía para vender jornal e depois eu voltava para casa. Beleza. O que aconteceu? Naquela época que eu tive acesso à internet, eu resolvi procurar minha mãe pela internet. Então, como que funcionou? Tinha uma lan house no centro de Manaus, que era bem próximo ali do Videorama, do Dom Bosco. Quem é de Manaus sabe do que eu tô falando. Que é uma lan house chamada Castelo, que fica na Getúlio Vargas. E naquela época aconteciam uns viradões. Algumas pessoas chamam de corujão, outras pessoas chamam de viradão. Que é o que acontece o seguinte: você vai para lá na faixa de umas 11 horas da noite. Eles trancam a lan house e lá você coloca o teu nome antes e paga antes. Então eles formam alguns times para você jogar Counter-Strike, que é um joguinho de tiro. E aí você começa, por exemplo, de 11 da noite até 6 da manhã. Eu não lembro se era mais ou menos esse horário, mas era por aí. Então era uma oportunidade boa para mim, que aí o que acontecia? Eu não precisava dormir lá na casa que era invadido. Eu estaria dentro de uma casa, de um local trancado com ar-condicionado e ainda por cima a gente ainda ganhava um lanche. Por exemplo, a galera que participava do joguinho, os times, ainda ganhavam um lanche. Então, por exemplo, eu ainda aproveitava para comer. Então, nisso que eu entrava pra Lan House, eu não jogava. Eu falava com os meninos, eu separava um computador e eu ficava lá no Google buscando a minha mãe nos sites de buscas. No Google, que na época eu nem chamava Google, eu chamava Google. Eu ia pro Google atrás da minha mãe. Aí eu não sabia de nada mesmo de internet. Pra você ver o nível, eu chamava de Google. Aí eu comecei a digitar, buscar o nome da minha mãe e eu comecei a deixar rastros para caso ela me procurasse, ela conseguisse me achar. Então eu comecei a futucar programa do Ratinho, Fantástico. Na época tinha um programa chamado Linha Direta. Então tudo que era possível eu fazia buscas por ela. Então todo sábado e domingo o que eu fazia? Eu ia pro Viradão, mas eu ficava a noite toda rodando atrás da minha mãe, digitando o nome da minha mãe, porque eu não sabia qual era a idade dela, mas eu sabia das características e onde ela morava mais ou menos. E eu ficava procurando. E essa brincadeira demorou
uns 2 anos eu buscando. Até que uma certa vez eu entrei no bate-papo da UOL. Não sei se existe isso ainda, mas na época existia. Que não tinha Facebook, era só Orkut. Aí eu entrei no bate-papo da UOL, chutei mais ou menos qual era o cálculo da idade dela e tô lá buscando os participantes. Nunca que eu olho a pessoa, eu vi uma pessoa com o mesmo nome da minha mãe, Eliane. Olha essa história. No que eu entro, chamei ela pra conversar. Aí ela veio pra conversar comigo, só que tipo assim, era tipo, essa sala era por idade, era tipo assim, de 50 e poucos anos pra cima. Eu comecei a conversar com ela e consegui ter acesso ao Orkut dela. Aí eu perguntei, comecei a perguntar se seu nome é Eliane? Eu falei, é Eliane. Você mora onde? Disse, olha, eu moro no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, minha mãe é Eliane e mora no Rio de Janeiro também. Você é branca? Ela falou, sou branca. Eu falei, pô, legal. Minha mãe também é branca. Aí, qual é a cor dos teus olhos? Ela falou, olha, meus olhos são verdes. E a minha mãe tem olhos, minha mãe é branca dos olhos verdes, Eliane. Aí eu fiquei, rapaz, será? Tudo bem. Aí na hora que eu peguei o Orkut dela, eu percebi que o nome da minha mãe é Eliane Cru, K-R-U-L-L. Essa era Eliane Lopes. Mas o que eu pensei? Pode ser que ela tenha casado e tá com o nome do marido, né? Beleza. Até então eu achei que tudo era só coincidência. Quando eu entrei no Orkut dela, eu comecei a futucar as fotos dela, jogo rápido. Porque isso já foi umas 5 horas da manhã. Então, assim, existe uma troca de fuso horário, entendeu? Lá pra mim era 4 horas da madrugada e pra ela é 5, ela acorda muito cedo. Nunca eu tô vasculhando as fotos dela, e eu dei de cara com um menino muito parecido comigo, muito. Na hora que eu bati o olho na foto dele, o meu coração disparou. Porque assim, era uma coisa que eu não esperava. O cara era a minha cara, muito parecido, gente, sério. Aí eu entrei em choque. Aí eu falei, a senhora por acaso já perdeu algum filho? Teve algum filho desaparecido, alguma coisa desse tipo aí? Só que quando eu tava conversando com ela, eu esqueci de apertar no reservado. Aí a conversa tava aparecendo pra todo mundo da sala. E a galera começou a me escorraçar. Tipo, assim, a me zoar, né? Porque todo mundo era velho, eu era, tipo assim, adolescente, tava entrando pra fase adulta. E a galera começou a me zoar. E ela meio que ficou com pena de mim, botou no reservado e chamou. E falou, olha, não, eu não sou tua mãe. Eu falei, cara, não... Tá muito estranha essa história, porque assim, você pode até dizer que não é minha mãe, mas você é Eliane, é branca, tem um olho verde, mora no Rio de Janeiro, todas as características da minha mãe. Mas o que eu não tô conseguindo entender é como que teu filho é tão parecido comigo. Porque o cara era muito parecido comigo mesmo. Aí ela se compadeceu, acho que com a história, né? E ela falou o seguinte, olha, eu não sou a tua mãe, tá? Mas a partir de agora eu posso ser. Eu vou te ajudar a encontrar a tua mãe verdadeira. Nisso aí, eu já tava há muito tempo atrás da minha mãe, uns 10 anos, uns 9 anos atrás dela e não achava mesmo. Então eu falei, cara, aí a, a minha esperança ela se reacendeu de novo, né? Porque aí essa mulher começou a tentar me ajudar a encontrar minha mãe de novo. Eu comecei a dar os dados pra ela, ela começou a buscar comigo, que ela entendia mais de internet do que eu. E aí se passou 6 meses, se passou um ano, 6 meses, 2 anos, e nada da minha mãe verdadeira aparecer. Aí eu fui desanimando. E aí o que aconteceu? De uma hora para outra, bingo. Ela encontrou a minha mãe biológica. Moral da história, eu não vou falar muito, me alongar muito, porque isso aqui dá diversos vídeos com diversos detalhes. Hoje eu tenho duas mães. Olha que doideira, eu tenho duas mães. As duas são brancas, do olho verde, e as duas se chamam Eliane. E o que é mais forte nessa história é que eu calculava mais ou menos a idade dela. E a mãe virtual que eu encontrei era exatamente como a mãe que eu tinha gravado dentro da minha cabeça. Então hoje eu tenho duas mães. Olha a coincidência, né? Olha a coincidência. Eu não acredito nisso mais não. Duas mães, as duas se chamam Eliane, as duas são brancas e as duas têm os olhos verdes. E, por exemplo, agora recentemente eu vou dar um jeito de visitar ela. Tá com uns 3 anos que eu não consigo ver, que entrei nessa imersão de estudos, então eu não consegui sair daqui para nada. Era daqui pro trabalho, o trabalho não me permitia com que eu viajasse e o único tempo que eu tinha eu usava para estudar. Então eu vou usar esse tempo agora para visitar ela e hoje o menino que não tinha mãe hoje tem duas mães. Então lembra que eu contei para vocês que eu tenho algumas histórias assim um pouco fora da curva? Essa daqui é só uma delas, tá bom? Hoje não tem, eu acho assim, moral da história. Eu não sei se tem a ver com lei da atração. Eu sei que tem tudo a ver com Deus, né? Porque as coisas não tem como. É muita coincidência e é muita felicidade para uma pessoa só.
Tá bom, pessoal? Ah, tá, e de brinde. Eu ganhei um irmão de brinde, né? Ganhei um irmão, ganhei pai, ganhei sobrinha, ganhei a família toda. Todos eles me adotaram. E assim, eu sou apaixonado por todos eles. E todo mundo assim. Todos eles gostam muito de mim. Eu sempre vou lá na casa, a gente se diverte muito, conversa, passa Natal junto. E assim, fui adotado mesmo. Eles me têm como filho. E assim, eu sou muito feliz hoje pela vida deles e por tudo que eles fizeram por mim, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.